A mortalidade da alma. Provérbios capítulo 12, versículos 6 e 7, traduzido em linguagem adaptável a nós, disse o rei Salomão: com a morte do corpo e sua decomposição, o corpo vai para a sepultura e o espírito retorna a Deus que o deu. A Bíblia definindo a natureza das criaturas de Deus. Gênesis 1:30 diz que todos os seres irracionais foram criados corpo e alma. No grego é definido em tricotomia, que significa dois. Ou seja, no grego é definido em dicotomia, que significa dois em um, corpo e alma. O apóstolo Paulo define o ser humano em tricotomia, que significa três em um, espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O corpo vem da terra, Gênesis 2:7. A alma, por não haver registros bíblicos sobre a sua natureza em detalhe, deduzimos que a palavra alma faz parte da vida do corpo em harmonia entre alma, corpo e espírito. Morrendo o corpo, a alma deixa de existir, visto que ela está relacionada à vida do corpo. Quando diz que a pessoa dormiu em Cristo, significa que dormiu o corpo, mas o espírito voltou para Deus em uma forma corpórea, habitando no paraíso, como comprovações bíblicas. Todos os seres irracionais, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 30, foram criados almas viventes. Onde estavas tu e eu antes de sermos fecundados no ventre materno? Gênesis 2:7 diz que depois que Deus formou o homem do barro, soprou em suas narinas, dando-lhe o fôlego da vida. Assim sendo, antes da nossa fecundação, estávamos em Deus. Isso significa que o homem foi colocado neste planeta como uma extensão espiritual de Deus, pois fomos criados à imagem e à semelhança dele. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Os irracionais foram criados pela natureza de Deus. Nós, seres humanos, somos criados com a natureza de Deus. Por isso somos os únicos seres com a natureza sensível de relacionamentos com Deus e a vida eterna, conforme registros bíblicos. O único ser que se interessa pelo céu é o homem, cuja natureza é viver eternamente. Os seres irracionais não têm nenhuma noção disso. Por essa razão, o ser humano jamais se conformou e se conforma com a morte, o que justifica a promessa de Jesus em 1 Coríntios 15, versículo 26, citada pelo apóstolo Paulo, que diz: ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. A promessa de Jesus ao ladrão arrependido na cruz foi uma confirmação do que o rei Salomão disse: o corpo vai para a sepultura e o espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 e Lucas capítulo 23, versículo 43. E o espírito dos perdidos sem Deus vai para onde com a morte do corpo? Trataremos deste tema de forma separada. Então, morre o corpo
a alma cessa e o espírito volta-se para Deus. E ele volta em forma corpórea do ser humano que deixou, pois as experiências das visões do paraíso, as pessoas estão lá como se tivesse um corpo emprestado até a ressurreição. E este corpo é celeste, não é um corpo humano como o nosso aqui. E só vamos entender 100% sobre isso quando estivermos lá.